Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, pelo título do vídeo, vocês viram que hoje não é dia de faxina, não é dia de limpar a casa, a casa já tá limpa. E hoje eu vim trazer um vídeo diferente que eu acho muito legal. Gente, vocês vão escutar o barulho da rua que eu tô aqui na fora. Eu tô aqui na areia aqui gourmet, então vocês vão escutar um barulhinho da rua do fundo. Bom, mas vamos lá, o que interessa. 5 ideias aí que você pode fazer na sua casa e vender e ó, faturar um dinheirinho. Então, assim como eu, você que é mãe, dona do lar, às vezes quer tirar uns troquinhos aí pra fazer uma unha, fazer um cabelo, até ajudar o marido, aí comprar alguma coisinha pra você e pra sua casa. E ó, quer um dinheirinho? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar pra você 5 coisinhas aí que você pode fazer e vender. E sim, gente, eu posso falar que vende bem, porque eu já fiz, já vendi e dá muito certo. Bom, o primeiro de tudo, que eu acho incrível, que eu acho que dá muito certo, mas tudo é do capricho, né, da pessoa. Gente, tem que, tudo que você for fazer, faz com capricho, que ó, vai vender de monte. Bolo caseiro. Gente, eu sou fã de bolo caseiro. Se eu souber que alguém tá vendendo bolo caseiro, já quero, né? Eu acho uma delícia, é uma coisa que você compra, não é caro, você não gasta, né, horrores para fazer bolo caseiro, mas vai muito do capricho. Eu já vendi bolo caseiro, não vendi pra mim, mas eu trabalhei numa loja que fazia bolo caseiro e, gente, só pelo cuidado, pelo trabalho, o jeito que a gente vendia muito que a gente não dava conta, né? E era bolinho simples. Então vai lá, compra uma forma bonitinha, né? Compra embalagens bonitinha. Tem aquelas embalagens que são fechadinhas, né? E também tem aquelas embalagens, né, que é tipo celofane, né, que você põe ali num isoporzinho e coloca ali, põe um laço, põe um cartãozinho de agradecimento e procura uma massa aí, ó, que você não erre. Outra ideia, assim, que a gente fazia com os bolos caseiros é que era assim, por exemplo, bolo de cenoura. A gente fazia o bolinho de cenoura e num potinho com tampa, aqueles potinhos de plástico de sorvete, sabe? Aqueles potinho, a gente colocava calda à parte. Então a cliente levava o bolo com a calda e ela tinha a opção de colocar ou não, tanto quanto de laranja ou de fubá, que tinha calda de goiabada. Ela levava à parte. Então, na hora que ela chegasse na casa dela, ela podia até esquentar a calda ali no micro-ondas e jogar por cima, que era o que a gente falava. Ó, você pode esquentar, aquecer ali, ó, 30 segundinhos, joga ali. E, gente, super dá certo você vender. Então, você anuncia aí nas suas redes sociais, avisa os seus vizinhos, parentes que você vai vender muito. E aí, você não esquece, gente, capricho. Põe ali compra aquelas embalagens que é baratinha. Se você não precisa comprar aquelas embalagens, você pode colocar aqueles plásticos, faz um laço, coloca uma fita bonitinha ali, coloca um adesivo e sempre, né, procura aí uma massa boa, que fica macia, fica fofinha, né, pra você sempre aí tá, né, fazendo essas bolas aí, vendendo aí com uma ótima qualidade. Põe touquinha também pra não correr nenhum acidente. E é isso, gente, ó, dá muito certo. A segunda coisa são peças, né? Peças íntimas, né? Lingerie, sutiãs, calcinha, meias, cuecas, todos esses tipos de coisas vende, porque eu conheço mulheres, mães, donas de casa que vende. Tem hoje, gente, lugares que vende aí atacado, né? Você indo lá, monta os seus kits e vende, que dá muito certo, gente. Olha, peças íntimas, lingerie aí, ó, a mulherada ama. E eu sei porque eu compro, conheço, minha irmã compra, muitas amigas minhas vendem. E é uma coisa que elas não param. E elas sustentam a casa delas fazendo isso, gente, vendendo lingerie, né? E é uma coisa assim que super, gente, vende e dá muito certo. Dá pra você fazer um dinheirinho aí vendendo também esse tipo de coisa. Terceira coisa
Esse eu não sei. Lingerie eu já cheguei a vender também, tá? Mas a lingerie eu vendia por terceira pessoa, assim, mas mesmo assim dava pra faturar um dinheirinho. Mas o ideal é você ir lá e comprar você, suas peças, você fazer o seu nome e vender pra você, tá, gente? Nada de vender pros outros, não. Pegar de fulano pra vender, não. Vai lá, compra, paga e vende pra você, que aí você vai ter aí um lucro, ó, 10. E a terceira coisa, gente, são laços. Sim, gente, eu sou uma mulher que se eu tivesse menina, o meu marido que lute, porque eu ia comprar laços, gente. Eu sou apaixonada, eu acho lindo. E outra, as pessoas que eu conheço que faz, tem uma conhecida minha que abriu uma loja só de laços, gente. A coisa mais linda, os laços. E ela faz ali, ó, gente, na mão, manualmente, não precisa de grande máquina, não precisa de, gente, e super vende. E fica a coisa mais linda. E ela faz tanto para adulto quanto para criança, né? Mas o que ela mais faz, que vende mesmo, é para criança. Se eu fosse mãe de menina, como eu tenho 2 meninos, não tem laço. Mas se fosse menina, mas minha filha cheia de laço, que eu acho coisa mais linda. E o capricho, a delicadeza, ela faz os laços, ela faz os tagzinhos, né? Com o nome dela, né? Tudo bonitinho. Se a pessoa compra uma quantidade um pouquinho maior, gasto, vai, acima de 50 reais, de 20 reais, ela dá um mimo, que é um lacinho mais simples. E assim, gente, isso conquista, isso está o avião, isso conquista o cliente, faz com que o cliente queira comprar com você novamente, né? Então, todos esses detalhes, esses caprichos dá muito certo. A quarta coisa, e a quinta eu deixei porque é uma coisa assim que eu vendi, que eu fiquei assim, nossa, tipo, deu muito certo. A quarta coisa foi topo de bolo. Sim, gente. Bom, quem aí, né, mais antigos vão lembrar, porque eu já tô com 37 anos, eu peguei um pouquinho de cada época aí, né? Mas antigamente, como a gente confeitava os nossos bolos, com aquelas pedrinhas prateadas, com granulados coloridos, né, com pérolazinhas. Essas eram as decorações do bolo de antigamente. Aí depois veio aquele tal papel de arroz, gente, que pra mim era o pior de todos, porque as bolinhas eram duras, mas ainda dava ali pra comer, mas o papel de arroz, gente, era triste, que ninguém queria comer a parte que tinha papel de arroz. Pelo menos eu corria do papel de arroz, arrancava fora. E depois veio aquela moda, né, de fazer os biquinhos, fazer decorações ali com chantilly, com pasta americana, com glacê, e assim foi indo, né, com marshmallow, e assim foi indo. E aí foi uma época aí, pandemia, uma época que, né, o pessoal ficou mais ali reservadinho em casa, fazia uma coisinha menor, que saiu esse tal de topo de bolo. Que aí foi aonde eu falei, já sei. Eu tinha uma impressora, tava largada lá, e eu falei, vou começar a fazer topo de bolo pra vender. Vou deixar a fotinha aqui dos que eu fiz. Gente, fiz muito. Se eu for colocar aqui, vai ficar enorme o vídeo, porque eu fiz muito, gente. Gente, é um trabalho fácil, que você não gasta nada e fatura bem. Porque eu vendia cada topo de bolo a 15 reais, era moda. Hoje em dia eu sei que tá um pouquinho mais barato aí, né? Porque hoje qualquer pessoa vai lá e imprime um topo de bolo. Mas era o, né? Eu pegava, eu imprimia, né? Eu imprimia o topo de bolo, cortava, colocava aqueles canudinhos de papel colorido, com cola quente, comprei o saquinho, colocava o saquinho dentro, um cartãozinho. E as pessoas me procuravam que eu tinha que pedir ajuda pro meu marido para conseguir cortar, embalar, para entregar. E sim, gente, topo de bolo, pessoal, ainda procura. O porquê que eu não vendo mais? Porque quando eu parei de vender, foi quando eu quis ir para outro lado, que eu já vou falar para vocês. E também porque a minha impressora, ela ficou com problema. A minha impressora, ela faz tudo, né? Mas também eu poderia imprimir né, nos lugares que faz esse tipo de coisa, porque também não sai caro, tá, gente? Eu já cheguei a imprimir, ir lá com o meu celular imprimir a R$ 1. Tipo, não vou gastar nada, né? Sai até
vamos dizer, mais barato, né? Eu só colocava, cortava, comprava canudinho, colocava, gente, sai muito barato. Tipo, eu gastava assim menos de, vamos dizer, eu gastava menos de R$ 3 pra fazer, vendia 15, sabe? Mas pelo capricho, pelo como eu fazia, embalava bonitinha, sabe? Colocava no meu nomezinho ali, que era. Ai, agora eu esqueci o nome, mas era top cake, cake top, alguma coisa assim, né? Que eu colocava. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem como que era. Tirava muitas fotos, né? E, ó, deu muito certo. E aí a minha impressora quebrou, e aí também depois eu fui fazer outras coisas e fui pra outra área, que eu já vou falar pra vocês. E sim, gente, dá pra tirar um dinheiro bom, porque as pessoas ainda não procuram topo de bolo, né? Por exemplo, você quer de personagem das princesas, quer de anime, né, que tá muito em moda, de música. Então, todo esse tipo de topo, a pessoa coloca o tema, coloca o nome da pessoa, quantos anos vai fazer. Então, você corta, cola, né? Pode ser palito de churrasco, só tirar aquela partinha, né? Que tem a pontinha, canudinho, cola quente, põe no saquinho, vende tranquilo, gente. E dá pra lucrar muito. Quinta e última coisa, eu deixei, gente, porque é uma coisa que eu fiz, né? Que eu tava aí querendo muito vender alguma coisinha, deu muito certo e eu parei por um tempo por conta de eu ter ganhado o neném, tá com o neném, não ter como mais ficar saindo, né? Em busca e tal. E eu estou voltando novamente para ganhar um dinheirinho aí, gente, porque sim, deu muito certo o primeiro mês e eu vendi sem sair de casa. As pessoas vinham até a mim. Então, assim, eu colocava na internet e eu vendia muito, gente, graças a Deus. E é bijuterias. Gente, a bijuteria, ela é uma coisa que não tem como você vende, né? Mas eu vou dar aqui algumas dicas de como você vender, né? Como você vender por experiência própria. Eu escolhi a bijuteria e os folheados na época, né? Hoje em dia eu tenho alguns folheados, mas eu vou trabalhar mais com bijuteria. Porque, gente, folheado, quando a gente fala folheados, as pessoas acham que é ouro, é de ouro, né? E o folheado a gente tem que vender um pouquinho mais caro porque é uma qualidade melhor. Mas não é, gente, não que o folheado não vai escurecer, é muito do cuidado, como a bijuteria. A bijuteria, eu tenho bijuteria há anos, que eu tenho, tipo, há muito tempo que eu tenho bijuteria, brincos que eu comprei que são bijuterias. Vai do cuidado, como o folheado e como até o de 18 quilates, ou de ouro, ou prata mesmo, né? Que são peças que podem sim escurecer. Só que às vezes, né, você passando os produtos certinho ali, você consegue voltar, dar brilho e tudo mais. Como não é o caso da bijuteria e o folhado às vezes também não, né? Então a folhada é um pouquinho melhor que uma bijuteria, a qualidade é um pouquinho melhor, é mais difícil um pouco, a durabilidade dela é melhor, né? Então eu escolhi trabalhar com folhados e com bijuteria. A bijuteria eu escolhi pelo fato dela ser mais barato. E o folheado eu escolhi pelo fato de às vezes as pessoas ter alergia à bijuteria, como o caso da minha sogra, né? Ela usa folheados, porque como ela tem aquela proteçãozinha melhorzinha, então ela não inflama a orelha dela. Então a gente tem que trabalhar com essas duas pessoas, né? Eu não trabalho com prata, porque a prata, gente, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você é enganado, como já aconteceu de eu comprar prata pra mim, não foi pra vender, e pagar um valorzinho bem alto. Na verdade, eu comprei uma corrente pro meu marido, de uma colega, e que ela pegava de outra pessoa e, gente, empreteceu. Ela até tentou limpar pra ver se voltava, mas não era prata, gente, porque prata, ela volta assim. Ela pode ficar escura, pode, mas você limpa ela, ela volta brilhando, maravilhosa. E ficou pior, então a gente foi meio que enganado. Então, tomar muito cuidado. E o preço da prata, pra quem sabe, ela é cara, então você tem que vender caro, né? Não adianta você vender, né, e trocar figurinha. Então eu escolhi a bijuteria porque é barato. Lembrando que a bijuteria é o seguinte, né? Você vai procurar um fornecedor, você vai procurar uma marca que você trabalhe com ela,
E você vai testar. Como eu compro sempre, né, esse tipo de material, essa marca que eu uso, né, que na verdade eu tiro, né, as bijuterias que eu vendo, eu coloco meu nome, então eu troco, né, eu coloco tagzinho, eu compro, né, vem tudo embaladinho, né, sem os nomezinhos, né, e aí eu mando fazer a tagzinha com o meu nome, que eu acho que é mais bonitinho também, né? Mas você também pode comprar aqueles mostruários, sabe? Que é o meu caso, eu comecei assim, que eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. O mostruário que você coloca ali, né? E aí você coloca só os precinhos, né? E então eles vêm, né? E só que aí eu testei antes, né? Eu testei pra ver de dois fornecedores diferentes, né? Então teve uns que eu tenho até hoje, vou mostrar depois pra vocês, peças que até hoje eu uso, gente, e até, vou ser bem sincera, até tomo banho, que eu esqueço de tirar, porque não pode, né, mas eu esqueço de tirar. E tem outro que só de eu usar, coloquei o anel no dedo, brinco, já ficou preto, já não teve como usar mais. Então, sim, gente, tem qualidade. Por mais que a bijuteria tem os que é de qualidade que melhora e tem uns que não. Então, sempre assim, fica ali atenta a isso, pra você não ter problema, né? Então, e é isso, gente. E aí, eu tenho aqui, essas são usos meus, são meus, que foi as peças que eu comprei pra mim testar, pra mim ver como que seria e tudo. E eu coloco até aqui, assim, ó, porque eu acho que é mais fácil pra gente, organizo assim, pra ficar mais fácil pra mim poder tá procurando os pares, né? Então, eu deixo tudo assim, organizadinho. Então, esse daqui é de uso meu. Esse também foi um da loja que eu também peguei pra mim e super uso, super amo, tá? Esses aqui são meus, de uso meus, tá? Esses daqui também, que são 3 que tem aqui, né? Que eu coloco assim, gente, que eu acho mais fácil da gente achar, né? Então, aqui tem esse de pérola, tem uma libélula, tem esse daqui que é 2 negocinhos assim, com pedrinhas, né? Outra dicas também pra brinco de pedrinhas, tá, gente? Passar uma basezinha de unha. Passe uma base de unha, passe um verniz incolor pra durar mais aí, não cair as pedrinhas dos seus brincos aí. É uma dica muito legal que eu dou e também a durabilidade é melhor. Bom, e aí eu tenho os da loja, que ficou bastante coisa, gente. Esse daqui é novo da loja. Eu tirei do saquinho pra vocês verem, ó. Ó que bonitinho, com Logan. Vem no saquinho assim, ó, bonitinho. Ah, Tânia, mas eu quero dar de presente. Tá bom, você quer dar de presente? Peraí, vamos dar de presente. Você tem que estar preparado pra tudo. Então, aqui, ó, deixa até um pra mostrar pra vocês, ó. Isso daqui é uma patinha de cachorro. Esse é um folhadinha à prata. Ai, Tânia, mas eu quero dar. Tirei do saquinho, coloco nesse saquinho. Tem esse saquinho, tem aquele saquinho que é de, tipo... Aquele saquinho que é transparente, gente, tule. Tem esse saquinho que tem a cordinha que é própria, tem caixinhas, tanto de acrílico quanto caixinhas de papel. Sacolinhas bonitinhas que você pode colocar a sua peça. Eu também tinha essas sacolinhas que você compra na Shopee, gente, 100 sacolinhas dessa por menos de 15 reais. E ó, pronto pra dar. Eu ainda colocava aqui um laço pronto pra você dar de presente. Então, olha que dica maravilhosa. Eu tenho algumas peças que ficou, né, da outra vez que eu vendia, como eu falei que eu pausei, né. Olha esse brinco, se não é a coisa mais linda. Esse é um folheado, né, então ele é um pouquinho melhor, a qualidade. Eu já tenho esse daqui, que ele já é um brinco mais assim, ele é um brinco folheado. E ele tem esse detalhe, ele é um coração. Olha que peça lindíssima. Ele é todo dourado com esses, né, brilhos em prata. Olha que coisa mais linda para quem gosta de brincão. Arrasou, né? E também anéis, correntes, pulseira. Corrente não sobrou, pulseira também não. Eu vendi todas, né? E, gente, sim, dá para vender, faturar aí um dinheirinho vendendo bijuteria, né? Mas todos esses cuidados, esse capricho, esse cuidado, dá um cartãozinho aí, ó, falando sobre o cuidado que tem que ter com a bijuteria, né? Ai, sabe?
É para presente, não é? Então, se é para presente, você dá uma caprichada ali mais, entendeu? Que super dá certo, gente. E é coisas que você compra baratinho, você acha até na Shopee. Esses aqui eu comprei pela Shopee, esses saquinhos, esses 2 saquinhos foi comprado pela Shopee. É bem baratinho, esse daqui é um pouquinho mais caro, mas esse daqui é que nem eu falei, gente. A pessoa vai dar de presente, você, claro, você cobra aí R$ 1 a mais por esse saquinho. Esse aqui não, esse aqui já vai, se a pessoa for pra presente. Ah, é pra presente? Então, ó, tá. Então, assim, eu tenho esse saquinho aqui, R$ 1 a mais. Ou você também, se a pessoa também compra bem com você, é seu cliente, também não tem por que cobrar, que foi o meu caso. Quando era pra presente, que eram pessoas que já compravam comigo sempre, eu nem cobrava, né? Porque era um saquinho só. Então, super dá certo. Então, é isso, gente. E, né, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, essas 5 maneiras aí de faturar um dinheirinho aí, ganhar um dinheirinho aí vendendo essas 5 coisas que, ó, dá super certo, gente. É só caprichar e vamos lucrar. Então, vou ficando por aqui. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar para ajudar outras mulheres aí que tá em busca também de algo assim. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!